Olá, hoje a gente está de volta com o médico, psiquiatra e psicanalista Dr. Jorge Forbes. Dr. Forbes, muito obrigada por mais uma vez estar aqui no canal. Obrigado a você, obrigado a vocês de estarem seguindo essas nossas 2 semanas juntos. Dr. Forbes, a gente conversou no vídeo da semana passada sobre a nossa dificuldade de lidar com o que a gente considera ser os nossos fracassos, os nossos vazios, o nosso desejo permanente e parece que a vida nunca é suficiente e a gente vive muitas vezes uma angústia permanente. Eu queria perguntar para o senhor, tem como a gente aprender a lidar com isso? O senhor comentou que existe a parte boa da angústia, né, que gera criatividade, mas eu fico pensando pelas pessoas que me escrevem aqui no canal, pelas conversas que eu tenho, às vezes as pessoas estão muito angustiadas, a gente não consegue ver um lado bom nisso. Como é que a gente lida com esse mundo que você se sente sempre o fracasso, sempre menos do que você deseja? É um pouco difícil entender essa angústia. Como é que a gente faz? Daiana, no mundo que foi desbussolado, como a gente falou semana passada, no mundo que você, em vez de ter uma perspectiva, você tem várias perspectivas, aumenta a sensação de insegurança, aumenta a sensação do estar perdido. Daí você ter notado que as alterações psíquicas, nós temos verdadeiras epidemias de depressão e de ansiedade muito importantes nos dias de hoje. Por quê? A gente sempre depositou a nossa felicidade, entre aspas, no cumprimento da expectativa do outro. Isso é um termo um pouco técnico, eu vou explicar. Eu quero dizer o seguinte, quando você nasceu, você era um ser muscular, não para os seus pais, mas era um ser muscular cheio de movimentos. Uma coisinha que se mexe. Uma coisinha que se mexe. O Lacan um dia falou uma coisa que as mulheres ficaram horrorizadas, um pedaço de carne em movimento. Não é exatamente a ideia que você tem de um filho, de um bebezinho. É. Mas com isso a gente já está dizendo muito, porque é a família, são as pessoas queridas que chegaram, olharam para você e falaram assim, ela vai chamar Diana. Aliás, você sabe por que te chamamos Diana? Por causa da princesa Diana. É por causa da princesa. Então, olha só, né? A expectativa que já criou-se ali. Olha, vocês viram como foi rápido chegar na expectativa, né? Quer dizer, a Diana já vem a expectativa da princesa Diana. Além do mais, ela é loira e tem olhos azuis. Azuis ou é verde? Azuis. Como a princesa Diana os tinha. A minha mãe conta que ela grávida, passava a mão na barriga, porque a princesa Diana e o príncipe Charles casaram enquanto a minha mãe estava grávida. E ela passava a mão na barriga e dizia que a minha filha venha linda como a princesa, loira de olhos azuis e vai se chamar Diana. Diana, deita no divã. Uma consulta. Vamos acabar aqui, a gente faz a primeira. Mas então, se alguém estava com dúvida, já entendeu, né, que a gente recebe uma bruta carga de expectativa. Você recebeu uma bruta carga de expectativa. Cada um de nós recebe essa carga. Cada um de nós recebe sua carga. Não precisa ter nome de princesa para receber carga, hein? Se você se chamar José, você também tem sua carga de expectativa muito grande. Só que você tenta corresponder à expectativa e nós acabamos escravos dessa expectativa do outro. Não dá. Então, a primeira dica para quem está nos vendo é desista, seriamente falando, de organizar a sua vida tentando cumprir o que esperam de você. Porque a outra pessoa também não sabe direitinho o que espera de você. Da mesma maneira que você não sabe o que você quer escolher, o outro também não. Mas ele põe em cima de você como se ele soubesse. E tudo aquilo que você fizer vai ser bom, mas quase. Foi tudo formidável, mas faltou. Foi maravilhoso, mas podia ser melhor. Então... e aí tá a fonte de toda a nossa infelicidade, né? Aí tá a fonte da infelicidade. Se você ficar preso na ideia da expectativa do outro, aí você vai ser muito feliz. Então, aí você pergunta, e aí o que a gente pode fazer? Aí tem 2 caminhos. Um caminho que eu acho muito ruim e um caminho que eu acho muito bom. O caminho muito ruim é uma verdadeira febre que está havendo hoje em dia na civilização, que é o caminho do medo. Existe uma ética do medo, Diana Noir, muito ruim. Toma cuidado com o que você vai fazer na sua vida. O sexo é perigosíssimo, você pode morrer. A camada do ozônio é uma coisa horrorosa, né? O glúten, como é que as pessoas puderam comer tanto tempo o glúten? Glúten vai te matar. O açúcar, lactose. A lactose, nossa. E o açúcar é veneno. É veneno. Veneno puro que estão nos vendendo há anos. E todo mundo vivo, né? E todo mundo vive. Então, veja, o discurso do medo é
Outro dia, aliás, numa televisão brasileira, que tinha um médico explicando bem no discurso do medo, dizia assim: tomem cuidado de não comerem pipoca no cinema, porque se você comer pipoca no cinema, você vai reter sal e você vai sair com hipertensão do filme. Eu falei, nossa, mas ele acabou com todo o prazer de... Você quer uma pipoca, meu amor? Você... né? Toda a paquera que se fazia ficou aseptizada, né? Por causa do diabo do sal na pipoca. Enfim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que se chama ética do medo. A ética do medo, ela é covarde em relação à experiência humana, porque a experiência humana, como ela não é completa, ela exige o risco. E o maior risco que você pode viver na vida é você não tomar risco nenhum. Então, a outra alternativa, se por um lado eu falei ética do medo, você tem uma outra ética, que é uma ética que eu diria é a ética que é fácil a gente entender em pintores, em escritores, em cantores. É você saber que frente àquele vazio da sua existência, você tem que inventar uma resposta sua, muito sua, né? Você tem que inventar essa resposta e você tem que passá-la no mundo. Quando o Chico vê uma banda passar, ele vê essa banda e ele expressa a passagem da banda. Eu estava à toa na vida, etc. Quando você chega em Salvador, não há como você não ver os capitães da areia e lembrar do Jorge Amado. Ele ensinou a gente a admirar a Bahia, Salvador, Ilhéus, etc. Quando você vai na festa junina, não tem como você não se lembrar de Volpe. Quando você vê a curva, já citei na vez anterior, a curva arquitetônica, você não pode desconsiderar a sensualidade do Niemeyer. Imagina você dar sensualidade no cimento. Não é fácil. Então, o artista, ele inventa uma solução e passa ele no mundo. Todos esses que eu falei, Chico, Volpe, Jorge Amado, Niemeyer, ele poderia por aí ir, né? São pessoas que têm uma invenção muito singular e uma transmissão. É importante colocar isso no mundo. Não adianta ficar inventando coisa em casa dizendo que sou genial entre quatro paredes. Você não é genial em quatro paredes, você é covarde entre quatro paredes. Então, o mundo atual, a perspectiva do mundo atual, exatamente porque ele é desbussolado, exatamente porque a gente pode mais do que quer, ele é um mundo profundamente humano, como diria Nietzsche. Ele é um mundo onde nós temos quase a exigência do exercício da razão maior do homem, que é a invenção da sua satisfação, que é o convívio com a sua criatividade. Nem todo mundo tem que ter o talento das pessoas que eu citei, mas todo mundo tem que ter a coragem e o entusiasmo das pessoas que eu citei. Quer dizer, você tem que fazer esse movimento de como é que é a sua satisfação para você, inventá-la e expô-la ao mundo. Então seria trocar a ética invenção do medo e responsabilidade pela ética da criatividade e da responsabilidade. Exatamente. E a irresponsabilidade. Responsabilidade é um tema importantíssimo no mundo atual. Inclusive, eu comecei a ler o livro do senhor, O Inconsciente e Responsabilidade. Posso mostrar? Claro. Eu não trouxe esse, mas esse livro aqui também é muito interessante, O Inconsciente e Responsabilidade. E eu separei um trechinho que o senhor diz que não há como transformar a nossa vida em algo irresponsável, insosso, inodoro, incolor, inodoro. Se a doença tem remédio, a vida não tem. E aí o senhor cita uma máxima do Jacques Lacan que diz: de nossa posição de sujeitos, somos sempre responsáveis. Como assim? Dr. Jorge, pergunto porque muitas vezes a gente se coloca como vítima dos nossos sofrimentos e de tudo que deu errado. Vítima é uma doença do momento terrível. Então, eu percebo que eu caí nessa em muitos momentos, me tornar vítima do meu sofrimento. Na verdade, a gente tem que trocar a vitimização pela responsabilidade, mas como é que a gente faz isso? Olha, eu escrevi esse livro que tem um título contraditório, aparentemente, porque sempre as pessoas antepuseram responsabilidade de um lado e inconsciente do outro. E isso começou a me preocupar, porque as pessoas na vida diária, inclusive, começaram a utilizar a psicanálise como desculpa de coisas que elas não deveriam ter feito, ou acham que não deveriam ter feito. Sei lá, maridos viravam para mulheres e diziam assim: meu amor, só se foi meu inconsciente. Eu te traí, mas foi só o meu inconsciente. Mas foi meu, não fui eu que te traí, foi esse inconsciente. Eu vou fazer uma análise, porque esse meu inconsciente está... Não foi eu que te enganei, é o inconsciente que está me enganando. Quer dizer, ele quase levava a mulher a ter pena dele porque ele foi enganado pelo inconsciente. Peraí. Aí não, né? Peraí, né? Vamos devagar, meu amigo, né? Eu comecei a dizer assim, não, mas eu precisamos chamar a atenção das pessoas que a responsabilidade é um ato inerente ao ser humano sempre, não é só de vez em quando.
E a responsabilidade do ponto de vista psicanalítico, por isso que eu escrevi uma tese sobre isso, ela é maior que a responsabilidade jurídica. Você é sempre responsável. Com isso não quero dizer que você seja culpado, estou dizendo que você é sempre responsável. Vou dar um exemplo banal. Se você está num carro, passa uma mancha de óleo e atropela 8 pessoas num ponto de ônibus, do ponto de vista jurídico, você pode não ser responsabilizado porque você não era livre na sua ação. Agora eu pergunto, você é a mesma pessoa antes e depois de estar na direção daquele carro que atropelou 8 pessoas? Só se for completamente insensível ou for um marciano. Porque um ser humano, ele ficará evidentemente marcado e tocado por aquela experiência que ocorreu na vida dele. O que eu quero dizer com isso é que no mundo de responsabilidade absoluta, como você citou, referenciado ao meu livro, a vida não é um GPS. A vida não diz para você qual é o caminho que você vai, qual é o caminho que você não vai. Você tem que ir corrigindo a rota a cada minuto. Não existe piloto automático na vida. Sim. E a correção da vida e da rota a cada minuto é um exercício da responsabilidade criativa. Eu gosto muito de falar sobre culpa, porque às vezes as pessoas ficam paralisadas, né? Eu também, para falar mal da culpa. Eu queria entender melhor isso. Como o senhor falou, não é que você é culpado, mas você é responsável. Como é que a gente diferencia a culpa da responsabilidade? Culpa é um sentimento narcísico. Vamos combinar que ninguém acorda de manhã, a não ser que esteja muito doido, vai pro espelho e diz assim, faz desculpa, viu? Você não pede desculpa para você mesmo. Você sempre pede desculpas para alguém, esperando cumprir alguma coisa que você não cumpriu e por isso que você está culpado. Então você quer retificar a sua posição para entrar nas graças desse alguém. Normalmente um Deus, por exemplo. Você está no estado de graça, você cometeu alguma coisa que você perdeu o estado de graça, você acha que o estado de graça te pertence, então se você perdeu é porque você fez alguma coisa errada. Se você fez alguma coisa errada, você tem que pedir desculpa. Se você for desculpado, você volta ao estado de graça. E aí continuou esse ciclo. Isso às vezes aparece na vida da gente, não com o nome de culpa, mas com o nome de queixa. As pessoas se queixam barbaramente, dizendo assim, Diana, se eu tivesse tido mais tempo, eu teria ganho o prêmio Nobel, sabe? Foi uma questão de falta de tempo, minha tia ficou doente, eu não pude ir a Estocolmo no dia correto. Algo interessante na clínica psicanalítica é o dia que o analisando descobre que ele não tem mais para quem se queixar. Não tem mais em quem botar a culpa. Não, exatamente, estou simulando queixa com culpa, foi muito boa a sua retificação. Não é que você vai fazer uma análise para não ter mais queixa. Não, você vai fazer uma análise para não ter mais bispo. Antigamente se falava, vai se queixar para o bispo. Né? É verdade. O que acabou não foi a queixa, acabou foi o bispo. E aí você, a queixa que você tinha, que você queria pôr no outro, e a queixa com uma culpa, ela é narcísica, porque eu me queixo sempre na expectativa que eu seria muito melhor do que eu sou. Por isso que eu me queixo. Eu não me queixo que eu queria ser pior. Eu me queixo que eu queria ser... Sim. Se não fosse você, se não fosse o Brasil, se não fosse o governo, se não fosse o meu chefe, se não fosse o meu chefe, se não fosse meu filho, se não fosse minha nora, essa nora horrorosa que entrou na família. Se não fosse tal coisa, né? Então eu seria maravilhoso. Um dia você descobre que você continua tendo queixa, mas não tem para se queixar. E nesse dia que você perde, que você não acredita mais, é um dia maravilhoso para você, porque a partir daí você vai ter que ser responsável por esses vazios da sua existência, responsável por essas incompletudes, como a gente fala um pouco mais tecnicamente, e ao você se deparar com elas, você vai poder exercer um ato criativo. E não há ato mais jubilatório, mais feliz para o homem quando ele consegue colocar no mundo alguma coisa que antes não existia. Agora, Dr. Forbes, é um caminho complicado, né? Não sei se essa é a palavra mais adequada, para a gente conseguir chegar nesse dia que você percebe que você tem que parar de se queixar e culpar os outros e olhar para a sua responsabilidade, né? Isso é um processo que muitas vezes a pessoa vai precisar de uma ajuda, de um psicanalista. Precisa fazer análise. Porque é muito difícil chegar aí sozinho, né? É muito difícil. É muito difícil. É bom você ter uma pessoa que esteja do seu lado. Olha o que eu vou falar, gente. Estar do lado sem
se compadecer de você. O grande problema é que as pessoas cada vez mais acham que ajudam umas das outras através da compaixão, fazendo com que você fique resignado e elas compadecidas. É um vírus na sociedade. Compaixão e resignação. O senhor não acredita na compaixão? Na autocompaixão para lidar com as dificuldades? A discussão filosófica se a compaixão é vício ou virtude é uma discussão muito importante, que se remonta, por exemplo, aos iluministas de Diderot, Voltaire de um lado, contra a compaixão, Rousseau a favor da compaixão. É uma história muito densa dessa discussão. Eu acho muito perigoso porque eu tenho uma experiência clínica de lidar com pessoas que... Eu dirijo uma clínica de psicanálise no Centro de Genoma Humano da USP, onde essas pessoas que vão lá, elas receberam diagnósticos de doenças neuromusculares de ordem genética. Imediatamente a reação das pessoas é no caminho de se resignar e as famílias de se compadecerem. Ao fazer isso, eles petrificam a pessoa numa posição doentia. Então, é nesse sentido que eu estou criticando. O senhor fala em algum momento, não sei em qual livro agora, que desejo não é o mesmo que necessidade. E eu gostei muito de pensar sobre isso, fez muito sentido para mim. Um caminho para a gente lidar com isso, tudo que a gente entende como nossas angústias e os desejos que a gente não alcança, é entender isso, que desejamos mais do que temos necessidade. Ninguém vai discutir, cada um de nós precisa tomar água todos os dias, que a gente precisa tomar banho, porque senão a pele vai ficar... Não é só pela beleza, que a pele vai para o espaço, que a gente precisa andar, porque senão vai ficar com dores. Então isso tudo são necessidades. Agora, comer, você precisa comer. Agora, o que você vai comer? Quando você sai da necessidade de comer e entra no aspecto do apetite, do gosto disso e não gosto daquilo, então não tem mais nada a ver com a necessidade. Tem a ver com a expressão desejante em relação a um aspecto da necessidade humana. Nós somos seres gregários, nós precisamos de outras pessoas, mas não são quaisquer outras pessoas que nós precisamos. Nós escolhemos essas outras pessoas. Então o desejo é aquilo que, vamos dizer, daria o toque singular para cada um numa necessidade que é geral de todos. Mas jamais a gente vai conseguir atender a todos os nossos desejos. Isso a gente precisa entender, né? Porque a gente espera, doutor, que a vida plena... Eu odeio, né, isso. Vida plena é uma coisa que quando alguém me fala que quer ter uma vida plena, já me dá uma palpitação. A gente busca a tal da vida plena, da felicidade perfeita, achando que ela vai chegar quando a gente suprir todos os nossos desejos. Mas não existe isso, né? O que eu queria dizer é que a gente deveria parar de se preocupar tanto de querer ter uma qualidade de vida, porque qualidade de vida, quando você quer ter a qualidade de vida, é um bom para todos. Para todo mundo é bom ter uma casa de campo. Não sei. Não existe para todo mundo. Não tem essa para todo mundo, porque é uma maravilha morar numa cidade que tem tudo para ser feito como São Paulo. Turbulenta, criativa, múltipla, complicada, inventiva. Depende. É ótimo estar no campo? É ótimo estar no Rio, estar numa cidade de praia? É. Agora, não existe uma regra geral, de onde é a democracia das opções. Então, eu acredito que muito melhor do que a gente falar eu quero ter qualidade de vida, onde o peso está na palavra qualidade, é você dizer que eu quero ter uma vida qualificada. Vou repetir. Em vez de qualidade de vida, vida qualificada. Porque aí o peso está na vida e a qualificação não está no bom para todos, está no bom para você. De que maneira você, que não está nos acompanhando nessas nossas duas reuniões, de que maneira você qualifica a sua vida. E a forma que você qualifica a sua vida não necessariamente tem que ser entendida, aceita ou aplaudida por todo mundo. Agora, é muito importante que você tenha a responsabilidade e a coragem de você qualificar a sua vida. E deixa a vida qualificada para propaganda de viagem turística por parques de diversões. Para soluções mágicas e livros que prometem, né, 7 passos da vida perfeita. Nossa! Eu falo, meu Deus do céu. Dr. Forbes, muito obrigada. Lena, adorei ter o senhor aqui no canal. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a vocês. Todos esses assuntos e as pessoas que me seguem aqui sabem que os nossos vídeos são sempre para que a pessoa tenha uma possibilidade de pensar em algo que ela ainda não pensou. E eu acho que dessas nossas 2 últimas semanas a gente vai ter bastante coisa aí para pensar. Que bom. Muito obrigada. Obrigado a você. Tchau, gente. Até semana que vem.